voltamos com Natan Marques em mais um Ponto Prosa para vocês. Natan, você estava falando no primeiro bloco e que você já estava no grupo da Elis, já tinha uma integração. Eu queria que você contasse o desenrolar dessa história toda, dessa primeira turnê, com esse show, esse contato com o César e com os arranjos e com as modificações todas e com todas as novidades, né, que foram apresentadas para você nesse período. Como é que você fez para lidar com isso e como é que as coisas foram desenvolvendo até que você chegasse à direção musical de um show da Elis? Me conta. Bom, como eu disse no começo, foi a minha grande escola, tocar com o grupo, com a Elis, com o César. Eu era um cara muito disciplinado, assim, para aprender, resolvi realmente aprender com o César o que ele fazia. E aquilo, para mim, no começo, os primeiros ensaios eu ia para casa que eu falava, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, tá difícil, porque foi difícil o começo para entrosar, porque você tocar guitarra e piano, você tem que saber onde colocar os dedos direito para não atrapalhar, por exemplo, a mão esquerda do pianista. Então isso aí foi uma grande dificuldade, você tocar na guitarra, aprender a tocar mais nas 4 cordas de baixo, né? Esquecer um pouquinho os bordões, porque senão você acaba atrapalhando o pianista. Então isso aí foi eu tive que praticamente aprender comigo mesmo a lidar com isso. Aí com o tempo, as harmonias que o César costuma usar, aquilo foi entrando dentro da minha cabeça, né? E depois a gente se entendia realmente só no olhar. Tinha um papo que eu tocava, fazia a parte embaixo, ele fazia a parte de cima, então a gente chamava isso de elevadinha. Ele só olhava e arruinava elevadinha. O piano faz a parte de cima ou a guitarra de cima, mas nunca juntos. Então tinha certos momentos, sempre tinha isso na música. E aquela harmonia dele, que não é nada complicado, ela é bem colocada, né? Porque existe inversão de acorde e existe invenção de acorde. Tem gente que inventa, né, demais. E o César sempre fala, não é difícil tocar com ele. Ele é um cara que ele usa muita coisa até dentro da simplicidade, a forma de tocar, porque o simples é a coisa mais difícil de fazer na vida. Complicar é fácil. É verdade. Você conseguir fazer uma coisa simples, sabe? Aí que é difícil. Você pega o próprio João Bosco, pode fazer uma música com um acorde só, que é uma swingueira danada e fica legal. Verdade. Mas tem que saber fazer, né? É como você falou, você ficar ouvindo ensaio de escola de samba, de coisa com 2 acordes, o rock com 2 acordes, realmente enche o saco. Mas tem gente que sabe fazer alguma coisa até com um acorde só. Mas tem que ser craque, né? Não é pra qualquer um, não. Não, e aquela mão esquerda do César já era uma loucura, né? E assim, eu acho que ele conseguia agregar, consegue, né? Até hoje, o ritmo e a melodia em conjunto com a harmonia de uma maneira muito especial. Exatamente. Que eu acho que dá uma base boa para qualquer instrumento ou até a voz, né? Claro. No caso da conjunção dele com a Elis, que sempre foi, né, uma integração perfeita ali, de maneira a deixar tudo muito mais fácil, assim. Ele faz uma cama muito confortável, eu diria, para quem vai trabalhar com ele musicalmente, né? Ele até falava, um dia ele falou para mim, falou, Natan, nós nascemos para back, para fazer back. Eu falei, como assim? Ele falou, para acompanhar, porque não é todo mundo que gosta. Músico, por exemplo, na época da Bossa Nova, eles chamavam até cantor de canário, né? Então você falava, vai ter um show com fulano, o cara falava, mas vai ter canário? Se tiver canário, eu não vou. Porque não é todo músico que gosta de acompanhar um cantor, uma cantora. Também não é todo cantor e cantora que sabe cantar, né? Então, por isso fica difícil. Mas como o César sempre pegou
gente boa, pegou os grandes, né? O Simonal, Elis, então fica fácil, né? Quando você pega uma grande intérprete, uma Nana Caymmi, né? Aí também fica fácil, né? Então, isso aí, isso eu aprendi muito ali com ele, exatamente a como você tocar de uma forma simples, mas que atinja o coração das pessoas. Isso é muito difícil. Hoje tem muita gente rapidinha demais, nervoso demais tocando, que preocupado em mostrar muita técnica e falta coração, né? Não transmite emoção de jeito nenhum. Exatamente. O Natan, tem um pequeno pormenor aqui que eu gostaria de falar, que é o seguinte: a gente não pode esquecer que durante os anos 70 havia uma ditadura no país, né? Havia uma repressão muito forte. Sim. E vocês ali, os Elis, os músicos, de certa maneira, vocês traziam, né, mantiveram uma tradição de música popular brasileira muito forte, muito arraigada, e foi muito importante para quem estava naquela pindaíba toda, né, da ditadura, né? Exato. Eu peguei toquei com o Ivan também. Teve um ano que eu não fiz com a Elis, que foi 79. Depois eu voltei para o Soldado do Brasil. Mas 79 eu toquei com o Djavan, tinha 2 discos só de Djavan. Toquei com o Ivan, gravei aquele disco à noite com ele. Nossa, aquele disco. Aí eu voltei com ele em 80. Com o Ivan você gravou só esse disco? Você só fez esse trabalho com ele? Só esse trabalho. Foi o trabalho do ano, né, que a gente viajou fazendo esse show, chamava À Noite. E só isso aí, depois eu voltei pra Baixinha. E você foi gravar seu disco quando? O instrumental? Eu gravei o primeiro instrumental, eu já havia gravado com outro, gravei instrumental com César, né, os 2 com ele, mas uma coisa minha mesmo, eu gravei foi em 86, já quando eu estava tocando na época com Simone. Aí eu gravei um disco com um pianista que eu levei ele para tocar com a Simone de Goiânia, o Ricardo Leão, e com esse disco a gente viajou, fez Festival de Montreal, no Canadá, fizemos Free Jazz aqui em São Paulo, mas não deu. Depois gravamos até um segundo, que chama 2, mas não deu assim uma continuidade assim para show, porque gente, é muito difícil você fazer instrumental, sabe? Acho que lá fora é difícil, aqui muito mais. Você põe muito no dinheiro do bolso, nunca consegue estar com um grupo completo. É uma dificuldade muito grande. E ainda depois que você se apresentar, ainda tem as críticas, né? Que não sabem disso. Verdade. Verdade. Ô Natan, eu queria te perguntar o seguinte: você ficou quanto tempo com Elis e como era o trabalho? Você fazia um trabalho paralelo com outros músicos enquanto trabalhou com Elis? Ou você era músico só do grupo dela? Como é que era a história? Era difícil você fazer, ter um outro grupo, alguma coisa paralela, porque naquela época você sabia que você montava um show, você trabalhava quase 2 anos com ele, né? Ficava 8 meses no Canecão, ficava 5 meses em São Paulo, depois viajava, ia para a Europa, voltava. Então era muito difícil. A única coisa que eu fazia paralelamente eram gravações, né, que tinha, hoje nem existe muito. A gente gravava muito durante o dia. Eu chegava a ter um kit de instrumentos que ficava no palco e tinha um outro para gravação, porque eu gravava durante o dia. Então era muito difícil você, ainda fora isso, ter um grupo, né? A gente tentou fazer algumas coisas, mas nada ia para frente, porque devido ao compromisso com a Elis. E eu acho que já era o suficiente. Só o estúdio gravava muito e quer dizer, vivia uma época, uma maravilha. Quando eu falo isso para os músicos de hoje, eles morrem de inveja, porque você unia na época o útil ao agradável, né? O show e o dinheiro. A gente era bem pago, todo mundo paga honestamente. Então foi uma época realmente maravilhosa. O ano que eu trabalhei com o Ivan, inclusive,
eu fiz show com ele, eu gravei, acho que foi o ano que eu mais gravei no Rio. E é outra pessoa maravilhosa, Ivan. Foi muito bom trabalhar com ele, um grande amigo. Bacana. Eu queria te fazer só mais uma pergunta em relação à direção, assim, que eu acho que foi um momento ápice da sua carreira ao lado da Elis. Legal. Né, talvez um dos melhores momentos dela também. Como é que aconteceu isso? Você trabalhava com ela, era um guitarrista, você fazia arranjos junto com o César. Como era essa relação musical dentro do grupo? Olha, eu cheguei a fazer algumas coisas, dava palpite nas coisas com o César, isso é normal, claro que a direção era dele, mas tivemos coisas que eu fiz, por exemplo, aquela música do Alô, Alô, Marciano. O César havia feito um arranjo super legal, sabe, com tudo, banda, tudo, a gente estava no estúdio, e aí eles, de repente eu vejo ela discutindo com ele, ela, porra, mas esse arranjo está muito pesado, não é isso que eu quero uma coisa mais leve, não sei o quê, papapá, você deixou muito pesado, aquelas coisas que já entrava o casório no meio, né? Então, mas então ela também interferia nessa parte de arranjo? Nossa, claro, não gostava, não. A gente chegava a ensaiar, por exemplo, uma música o dia inteiro, né? Tinha tempo para isso, passava, almoçava, voltava, coisas novas, né? Vamos passar aquilo de novo, amava. Chegava no outro dia, a gente tava tudo, ela voltava, olha, vamos fazer outro, não gostei, não quero. Claro, ela dava o final, ela que dava, sim ou não tem jeito. Entendi. Aí, nesse arranjo, por exemplo, do Alô Marciano, o César falou, pô, mas eu não sei o que é isso, eu acho que ninguém vai fazer, não sei o quê. Ela largou, ele veio falar comigo, Natan, você não tem uma ideia disso? É claro que, pô, você não pode passar por cima das pessoas também. Eu falei, eu posso ajudar, tentar. Eu peguei a forma que a Rita tinha mandado para ela, a Rita Lee, aí fui dizendo, ó, a gente podia fazer assim, lembrei do América, aquele... do grupo, tocava aquela música América, peguei a minha viola de 12 e fiz uns acordes nela, deixa eu ver, até aqui, ó. Aí lembrei disso aí, tipo, final. Então, eu dei aquela entrada toda. Então, isso aí, eu armei essa coisa toda. Então, essa colaboração do arranjo é sua? Sim, aí o César, ele aproveitou isso tudo, concordou com o lance todo e ele escreveu os metais para isso. Então, é uma coisa, vamos dizer, dos dois, né? E que ficou ótimo. Aí, quanto eu fazer a direção, isso já depois do Saudade do Brasil, nós reunimos para começar a fazer o ensaio pro Trem Azul, que a gente já havia gravado o disco, né? Não aquele ao vivo, o disco gravado na Odeon, na EMI, lá no Rio. Aí fomos começar a ensaiar já a banda, né? O César armou a banda e começamos a ensaiar, já tinha alguns arranjos. Foi que aí, de repente, a coisa ficou feia mesmo, os dois, a briga do casal, né? Já havia tido várias, aquelas vai e volta, separa, volta, aí e ela chegou no ensaio para mim e falou, ó, Natan, a coisa realmente acabou, o nosso casamento acabou. Eu falei, não, isso aí é mais alguma briga? Eu falei, não, dessa vez acabou mesmo, não tem jeito. Então, é o seguinte, nós temos que estrear tal dia, nós estamos com metade do show praticamente ensaiado, mas falta o resto. Então eu queria propor ela para mim, ela falou, queria propor a você, que você já está há muito tempo aqui com a gente, você sabe mais ou menos como é que são as levadas, e queria propor para você terminar de fazer os arranjos e seguir na direção musical do show, ou não, ou então a gente cancela o show. Nossa! Ela falou, o que você acha? Eu falei, olha, por mim, vamos, topo. Ela falou, mas eu tô indo, que ela tinha, acho que ir pro Chile ainda, ela tinha que fazer alguma gravação, alguma coisa de televisão lá. Ela falou, eu vou ficar
ficar lá uns dias, mas eu posso cancelar e ficar aqui do lado. Eu falei, não, acho que se você ficar aqui do lado vai ficar pior. Eu prefiro que você vá para o Chile e deixe aqui com a turma. A gente vai se virando. Ela falou, é mesmo? Eu falei, é. Senão acho que a coisa não vai rolar muito. Aí quando você chegar, você vê, ó, tá ok, não tá ok, aí ou mudamos ou não fazemos o show, mas vamos tentar. Ela falou, então tá bom. Aí ela foi viajar, eu conversei com os músicos, falei, vocês me ajudem, precisamos fazer isso e isso. Aí escrevi o resto algumas coisas que faltavam, ensaiamos, fomos ensaiando. No dia que ela voltou, ela falou, e aí, como é que tá indo? Eu falei, vamos passar? Ela falou, como, o show? Eu falei, vamos. Já tinha o roteiro. Aí passamos de cabo a rabo, ela adorou, achou super máximo. E aí foi, infelizmente, acabou tudo, né? Esse show, ela depois, tudo, infelizmente. Foi... O César não ficou chateado com você, por você? Eu não sei. Eu acredito que no princípio pode ser que sim, até, porque ele até chegou a falar comigo, falando se eu não queria que ele fosse nos shows, nos ensaios. Aí eu falei, não, César, acho que não vai ficar bem, não vai ficar legal. Eu combinei uma coisa com a Elise, acho que não vai ficar certo isso aí. Eu falei, vamos deixar rodar. Eu acredito que ele, claro, deve ter ficado chateado, mas... É uma situação delicadíssima, né? Muito delicada. Mas no fim acabou o show fazendo sucesso também. Acredito que faria mais até, mas aí aconteceu o imprevisto. Ô Natan, e me diga uma coisa, como é que ficou a situação depois da morte da Elise? Você estava na direção do show, estava acontecendo o show, né? Em plena... a todo vapor aí. Uhum. E como é que foi isso, assim? Como é que todo mundo se sentiu e como é que as coisas aconteceram a partir disso? Bom, a gente estava preparando, ia começar a preparar o disco, o próximo disco. O Trem Azul praticamente estava tipo férias, né? Porque era fim de ano, tudo, paramos. Aí eles até deu uma viajadinha, depois ela voltou, conversamos, aí nós nos encontrávamos praticamente todo dia para tentar começar a ver as próximas músicas para o próximo disco. Uhum. E na realidade não tinha nada certo, né? Muita gente andou falando que ia gravar isso aqui, não. Tinha até coisas minhas, tinha coisas de vários amigos, mas certo mesmo não tinha nada. Ela saberia, acho que alguma coisa certa melhor que eu, né, para gravar. E o que aconteceu foi isso. Eu lembro que a última coisa que nós falamos, parece que foi numa segunda-feira à noite, acho que ela morreu na terça, se não me engano. Nós conversamos à noite no apartamento dela, antes de eu sair. A gente estava conversando sobre o Bailes da Vida, música do Milton. E eu dei uma ideia para ela, porque deixa eu fazer um parênteses aí. Eu não iria fazer os arranjos do disco próximo. Eu ia participar, fazer algumas bases. Estava assim, cogitava chamar o Dori para fazer cordas, de repente o Lincoln Olivetti para fazer alguma coisa. Sim, alguns. Estava cogitando isso. E eu ia fazer algumas coisas. Mas a gente conversava sobre as músicas. E eu lembro que eu falando sobre o Bailes da Vida, eu falei para ela, Elis, o Bailes da Vida é uma coisa mineira, do Milton, e lembra muito Beatles. Falei, porque Minas sempre lembra Beatles. Aí eu falei, a gente pode pegar o Bailes da Vida e fazer uma introdução do Something e fazer as duas coisas, tanto para o Hospital das Clínicas. Falei, nossa, peguei o meu carro,
saí, quando eu liguei o rádio por ligar, estava tocando Elis. Mudei a estação, estava tocando Elis. Fui mudando a estação, tocando Elis. Aí você nunca acredita, né? Não passou pela minha cabeça nada de morte. Eu imaginei que ela estivesse passando mal. E eu falei, nossa, é impressionante como rádio, coisa, eles ficam sabendo a coisa. Nossa, já estão tocando Elis para todo lado. Desliguei e fui pro Hospital das Clínicas. Encostei o carro, fui lá na recepção. Eu tinha o cabelo comprido, estava com, sei lá, com uma jardineira, bem estilo músico, hippie. Aí falei, o cara, pois não. Eu falei, eu vim ver minha amiga que ela foi internada, acho que ela, não sei o que ela teve. Quem é tua amiga? Eu falei, Elis. Ele falou, um momentinho. Aí me deixou lá num canto. Nisso tinha um carro da polícia, que os caras foram tão sutis que nem elefante. Os caras me chamaram, eu falei, pois não. Ele falou, o que você está esperando aí? Eu estou esperando o resultado da minha amiga Elis. Ele falou, não, tá lá no outro lado, lá no IML, já morreu. Aí eu só senti um braço me pegando, eu não lembro quem era direito, me pegou pelo braço. Aí foi acho que o pior dia da minha vida, o pior momento da minha vida. Aí fui pro outro lado, vi a realidade, né? Aí foi... Na realidade eu não queria nem tocar mais, não queria mais nada, sabe? Isso aí. Vamos fazer uma breve pausa musical e o nosso Ponto Prosa volta já com mais Natan Marques e Berenice Chaves para vocês. Som na caixa.